Música e arte. Apoio Convicção, o ponto de encontro dos músicos. Bom dia, web espectadores. Estamos aqui na Convicção, o ponto de encontro dos músicos, para gravar mais um programa Música e Arte, aqui pela TV Itajubá, a TV que pega o seu celular. Então, nós estamos aqui, invadindo aqui o workshop aqui do Alexandre Carron, o Ale Carron. Nós estamos aqui com o Gil Guta, que é percussionista aqui do Carron. A gente vai conversar um pouquinho com os dois para falar sobre esse instrumento aqui, que é super bacana, principalmente quando você une ele com outros instrumentos que dão um som bem bacana. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes do Face, da internet aí, e também bom dia a todos que vão participar aqui do workshop. E é mais uma chance da gente estar mostrando esse instrumento que ele entrou para ficar aqui no Brasil, né? É um instrumento agradável que qualquer pessoa pode tocar, criança, adulto, idosos, e é um instrumento agradável, né? Que é o carrom, né? Ô, Gil, fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho da história, né? Porque, pelo que eu vi, ele é de origem peruana, né? Como que foi a introdução dele aqui pro Brasil? O carrom, assim, pelos meus estudos, que eu comecei a estudar o carrom quando não tinha nem internet ainda, né? Então, eu comprava aquela revista, uma revista que eu morava no Rio, tinha uma revista de percussão, depois voltou a chamar Bateria e Percussão. Aí eu comecei a pesquisar, não tinha internet, no 80. A história, mais ou menos, o que eu sei, se alguém sabe, alguém deve saber melhor, até melhor do que eu, né? Mas pelo que eu sei nos meus estudos, a introdução do carrom, ele é um instrumento afro-peruano. E ele era um instrumento usado pelos escravos, né? Eles tocavam numas caixas de madeira e eles tocavam com a mão assim. Eles não tocavam com a mão aberta, eles faziam com essa coisa. E eles tinham... E isso aqui dava uma resistência para eles fazer o timbre nos instrumentos, tanto no agudo quanto no grave. Aí, a partir daí, eles foram colocando os ritmos latinos, né? Que o Peru é um país latino-americano, foram colocando os ritmos, mas aí ficava ali no Peru, né? Aí, isso daí é até o ponto que eu sei, né? Porque dizem que o carrom a história dele é dos 300 anos para cá, que veio desde os navios negreiros, daquela coisa da África, que a África que é a mãe do ritmo no mundo, né? Aí, nos meados final dos anos 60, para os anos 70, um percussionista baiano chamado Rubem Dantas, ele foi convidado a tocar na Espanha, mas ele era músico, ele tocava com Dom Romão, outro percussionista do Rio, e ele foi convidado para tocar com uma cantora brasileira, não era Nara Leão não, era irmã de um outro músico que estava morando na Espanha. Eu não me lembro o nome desse músico, só me lembro desse percussionista. E aí, um desses dias que ele estava, ele tinha o carrom, né? Só que ninguém conhecia. Ele começou a tocar em Sevilha, numa praça, aí um chapéuzinho, como qualquer músico ainda mais percussionista, né? Aí ele aí nessa passagem, um big de um violonista, chamado Paco de Lucia, viu ele fazendo aquelas células no carrom, aquelas coisas, aí ele parou e começaram a trocar ideia. Aí daí o carrom, a partir dali eles começaram a fazer as músicas. Ele começou a adaptar, porque até então o Paco de Lucia fazia a percussão no violão, a percussão flamenca, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, volta, que são as chamadas bulerias, as bulerias flamencas. E aí, como o Paco de Lucia viu aquela que dava para fazer os acentos, quem estuda bateria, percussão, sabe falar dos acentos, ele começou a colocar os acentos em cima das batidas fortes do violão. E aí começou a sair, o carrom começou a aparecer nesse exato momento para o mundo, que então ficava só ali naquela região do Peru. E aí ele trouxe, e um brasileiro, aí depois de muitos anos o carrom foi se adaptando lá pela Europa, e aí foi espalhando até vir para o Brasil no meado dos anos 80, que começou a vir, mas muito modestamente, com ele também trazendo para a Bahia. Aí colocou no Gilberto Gil, Caetano Veloso, os músicos da MPB, que até hoje estão por aí.
E o carrom começou a se espalhar, virou febre no Brasil. Virou febre até chegar aqui em Itajubá. E fala pra gente assim, a questão das características do carrom. Você estava falando aí a questão da percussão, tudo mais e tal. Quais são os instrumentos que melhor se adaptam com o carrom? O carrom, como ele é um instrumento eclético, ele se adapta praticamente a todos os instrumentos. Desde um cavaquinho, um ukulele, que é da mesma quase da família do cavaquinho, um contrabaixo, uma guitarra, um violão, uma flauta, não tem vários outros instrumentos de percussão que casam com ele, um outro bongô de percussão, mas os instrumentos melódicos, um xilofone. Um dia desse eu fiz uma peça, era um xilofone, uma menina no xilofone, que é tocado com baquetas, e eu no carrom. Nós fizemos uma apresentação de uma música dos Beatles, ele tocando xilofone, a gente fazendo, foi muito legal, foi lá em São Paulo isso aí. Então, inclusive com o carrom do Alê. Do Alê. Lembrando aqui que o Alê, né, que é o do Alê Carrom. Que é o mestre, o nosso luthier, né, que é um dos melhores luthiers que assim, durante o trabalhar, assim, o carrom dele, ele vem no estudo, vem aprendendo, vem estudando, porque o mundo da música é assim, é o dia a dia e é sempre a modernidade, você procurar sempre a perfeição e a excelência para você, no caso ele que vai explicar para vocês um pouquinho, para o músico ficar confortável, para o músico não sentir aquela coisa, nossa, tem um timbre aqui, o timbre não está legal, não está... E aí a pessoa que fabrica, no caso o Alê, ele vai tendo esse estudo, essa pesquisa de mercado, para ele ficar atualizado, tanto no mercado nacional como no mercado lá de fora também. E o pessoal, antes da gente conversar um pouquinho aqui com o Alê, eu gostaria que você fizesse uma demonstração aqui do carrom. Tá, eu vou fazer aqui um ritmo brasileiro chamado maracatu, que é uma célula básica. O maracatu ele tem também quase a mesma história do carrom, tem 300 anos também. Eu vou fazer uma célula básica de baque virado aqui e no meio da célula tentar fazer uns outros ritmos para mostrar um pouquinho dos timbres, do grave, do agudo. Esse é o maracatu, né? Que é um ritmo lá do Nordeste brasileiro. Provavelmente ele surgiu lá no estado de Pernambuco. E agora eu vou fazer uma breve suíte mostrando também as técnicas que podem ser usadas, básicas, né? Assim, no instrumento, né? A gente vai começar pelo um ritmo árabe, chamado Halige. Por isso que eu falo que o carrom é um instrumento eclético, que você pode tocar música, tanto música brasileira como música do mundo inteiro. Então, por ele também ser tocado no mundo inteiro, o ritmo ser um instrumento étnico, ele também acompanha também as tonalidades para fazer. O que eu vou fazer aqui é um ritmo chamado Halige, que é um ritmo árabe que tem mais de 5.000 anos, e ele é usado também num instrumento chamado derbak. E eu vou fazer aqui com o timbre do carrom, para mostrar como é que o carrom também serve para esses outros ritmos. Então vamos lá.
aí. Ô Gil, explica pra gente, que o pessoal aí acompanhou, que além do carrom, você tá com outro instrumento, com outro equipamento, né? Tem um outro acessório para você tocar junto com o carrom. Qual que é o nome desse instrumento? Não, isso aqui é como se fosse, por exemplo, se eu estivesse tocando uma bateria, eu tô fazendo, isso aqui eu chamo de shake de pé. Sim. Então ele dá um... que ele dá é tipo como se fosse um metrônomozinho, eu marcando com ele. Certo. E ele também pode ser, o U também, eu não sei se acho que o Ale também está fazendo os shakes também, né? Você ainda não tem o shake, mas ele existe. Tem vários acessórios que pode usar, inclusive o próprio bongô também, que é um outro, deixa eu ver se tem um bongô aí, o bongô também do Ale, ele também ele faz parte também, deixa eu tirar aqui. Isso. É assim mesmo, gente, ao vivo aqui é assim mesmo. Esse aqui é o bongô de praia. E ele também tem um timbre de clock e é como se fosse um bongô mesmo. Só que ele tem a tonalidade dele é mais pro clock sonoro, porque ele, como ele é madeira, ele não é pele, ele dá essa sonoridade bem acústica para você fazer, né? Ele é um instrumento de excelência para você fazer um som acústico, numa reunião de amigos. E aqui na Convicção também, como a Ale é como o Paulo, né, que abre essa parte da cultura aqui para a cidade de Itajubá, muita gente não conhece, muita gente diz, eu vou comprar um instrumento de percussão. Os instrumentos de percussão no Brasil, a maioria deles ainda são muito caros, mas essa formação, por exemplo, aqui nesse instrumento, o preço é bem acessível, porque você tem um instrumento que você pode pegar os timbres, você pode pegar as tonalidades de som deles, que ele te favorece, e você começa a estudar para depois, se você quiser comprar um outro bongô, um instrumento que tem um timbre, uma sonoridade de pele, porque aqui é madeira, e você... Hoje em dia, com essa adaptação, no caso, como o luthier, o Ale faz, fica muito mais acessível para as pessoas que querem aprender algum tipo de música na percussão, como o carrom. Eu não tenho dinheiro para comprar uma bateria. O carrom está fazendo praticamente tudo isso. Ele tem caixa, ele tem bumbo, e é um acessório bem legal, compacto para um determinado tipo de som. Claro que você não vai fazer com uma banda dependendo do som com o carrom. O carrom tem um timbre próprio dele. Certo. Ele não é uma bateria, ele é um instrumento de percussão, igual como esse bongô. Então é de uma excelência de primeira qualidade. Você vê que é madeira, e ele não tem nenhum segredo, é só as Isso daí é tudo produção do Ale Carrom. Convicção, a maior variedade em instrumentos musicais e equipamentos para sonorização, com as melhores marcas, os melhores preços, profissionais qualificados para atender sua necessidade. Grande variedade em acessórios. A Convicção executa projetos e instalações de som ambiente e sonorização de pequeno e médio porte para escolas, igrejas, supermercados, auditórios e muitos outros. Faça um orçamento e confira. Convicção, o ponto de encontro dos músicos. Major Belo Lisboa 313 Centro, Itajubá. Fone 3621-3333. Convicção. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais.
TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. E agora nós vamos falar. Agora nós vamos conversar um pouquinho com o Ale Carron. Ô Ale, tudo bom? Tudo jóia, tudo bem. Ô Ale, como que surgiu a ideia de criar essa empresa, né? Que é o Ale Carron? Sim, boa tarde a todos, tá? Obrigado aí por ter vindo. E então, surgiu numa coisa tão assim inusitada, porque eu sou músico e eu precisava de um violão. E eu pesquisando no começo de 2010, eu estava procurando um violão e não achava o violão que eu queria. E eu fui achar justamente aqui, com o Paulo, né? Na época, aqui em 2010. E eu já estava fazendo um carrom. Eu tinha feito um carrom para um amigo meu, como a minha família é uma família de carpinteiros. Então, já uma linhagem assim, legal. Uniu o útil ao agradável. Então, o que aconteceu? Esse amigo meu, que é músico também, tocava comigo, né, em igreja, e ele pediu para eu fazer. Falei, Ale, tem como você fazer um carrom para mim? Eu falei, cara, que isso? Que carrom? Né? Eu não sei o que é isso, mas me traz um projeto que eu faço para você. E eu fiz para ele, fiz um para mim, e fiz um de MDF que não deu certo, não ficou legal. Eu vi um projetinho e acabei fazendo de MDF, não ficou legal. Mas o dele ficou muito legal. Falei, vou fazer 2 e vou ver se tem alguma saída, né? Aí eu acabei pegando, falei, vou ligar em Itajubá para saber se tem um violão que eu tô procurando. E achei o violão. Falei, olha, eu tô indo buscar um violão e tudo. E deixa eu te falar, eu posso levar 2 carrons para você dar uma olhada? Eu trouxe, assim, sem compromisso nenhum. Falei, eu levei, beleza, vim com meu irmão. A minha cidade é em Lambari, a nossa fábrica fica em Lambari. Falei, vamos lá. Beleza, trouxe os 2 carrons. Depois de ter efetuado a compra do violão, já estava satisfeito com a compra do violão. Porque eu vim com o intuito de comprar o violão para mim. Trouxe os 2 carrons, aí apresentei os 2 carrons. Nisso, ficou uma semana esses 2 carrons aqui, rapidinho eles venderam. Falaram, olha, que timbre bacana, que legal, mas isso no começo, ainda estava muito cru, estava começando a entender ali toda a geometria, toda, sabe, aquela coisa do carrom, a tecnologia, que na verdade não tem uma tecnologia, né, avançada. Mas tem como você pesquisar e melhorar cada vez mais. Sim. Foi o que aconteceu. Eu comecei a melhorar. E eles venderam os 2 carrons. É assim, vendendo os 2 carrons, fizeram o depósito, ligaram para mim, Ale, tem como fazer mais 5? Eu falei, tem. Aí eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e falei assim, esse negócio vai dar certo. E o gerente que trabalhava aqui com eles, né, que é o Wendel, assim, devo muito a ele, ao Paulo, agradeço muito, porque foi o lugar que abriu as portas para eu vender o meu produto. E cheguei e toquei, ainda perguntaram, você toca? Porque geralmente quem vende o instrumento não toca. É raro acontecer isso. Eu cheguei e falei, vou aprender para poder tocar, aprender a tocar na hora da venda. E isso foi dando fruto e multiplicando, abrindo vendas em outras lojas. Mas o primeiro lugar que eu fiz a primeira venda de carrom foi aqui na Convicção. A Convicção, ponto de encontro dos músicos, abrindo portas para todos os parceiros. Nós aqui da TV Itajubá, a gente tem uma parceria bacana, que é esse programa que a gente está gravando aqui, que é o Música e Arte, e realmente a gente percebe o quanto que o pessoal que quando aparece aqui na Convicção, através do programa Música e Arte, a agenda lota, e você com certeza agora vai ter bastante venda aqui de carrom. Ô Ale, deixa eu te perguntar uma coisa. O carrom, o Gil Guto estava explicando a questão lá de madeira, pele. Como que é confeccionado o carrom que você produz lá? Sim. Em primeiro lugar, nós começamos com o compensado. Um compensado de 15 milímetros, que são o corpo do carrom, entendeu? E os tampos são de 4 milímetros. Então eu procuro assim comprar material de alta qualidade, porque tem diferença. Nenhum carrom sai igual ao outro. E o de madeira, que é o que o Gil está sentado, que é o macheteado nosso, que é o carrom mais top, ele é um carrom que a madeira ela não absorve tanto. A madeira maciça ela não absorve tanto quanto o de compensado. O som reverbera mais, ele gira mais, ele tem mais agudo e mais médio. O compensado ele dá mais grave, entendeu? No carrom. Só que esse tempo que a gente veio pesquisando e veio melhorando, desde 2010 até hoje, que são 9 anos de empresa, eu larguei a outra profissão para poder tocar essa de instrumentos musicais, que a gente sabe que
essa área da música, ela é muito exigente. O músico é muito exigente. O músico, aquele que conhece mesmo o instrumento, é muito exigente. Então, tipo assim, o meu carrom, ele veio, as medidas dele são tudo europeias. Ele veio, eu pesquisei nos carrons da Chilaver, que são um dos melhores carrons do mundo. Chilaver, alemão, Pepote, espanhol, entendeu? Então, a tempo, percussão. Então, tipo, eu vim pesquisando, e os meus carrons, ele não trabalha com a esteira. Ele não trabalha com esteira de caixa de bateria, eu trabalho com 2 bordões laterais. Então, tipo, ele tem um diferencial. Apesar do tamanho dele ser menor que outros carrons aqui no Brasil, ele tem assim, a particularidade dele é dele. E os meus carrons, todos os carrons têm 4 timbres. Ele não tem somente o timbre da frente de caixa e bumbo, mas também tem a parte de trás, que é mais percussiva ainda, para tocar um samba, entendeu? Então, no Brasil, eu conheço um fabricante no Rio de Janeiro que faz também com 2 tampos. Mas num momento assim, de mercado mesmo, no Brasil inteiro, o meu carrom tem uns 4 timbres. Certo. E você, no caso aí, esse carrom que você fornece, ele é acústico, mas também parece que tem um elétrico também, não tem? Sim, a gente passa ele para elétrico. Muitas perguntam pra gente se tem alguma diferença entre o elétrico e o acústico. Não tem diferença. O acústico é o normal, é o natural dele. A única coisa que ele vai acontecer é que a gente vai colocar uma captação nele ali para amplificar ele, para ele ligar numa caixa e amplificar. Porque em determinados lugares que você precisa de amplificar o som para poder ele sobressair. Mas em determinados lugares fechados até mais ou menos 100 metros quadrados, dependendo, você coloca no cantinho, ele fica lá e não ocupa tanto espaço como a bateria. A bateria tem a particularidade dela, mas o carrom também tem o dele. Então você não tem espaço, coloca no cantinho e você já está tendo ali uma acústica perfeita sem precisar ligar. Mas tem o acústico e tem o eletroacústico também. Certo. E deixa eu te perguntar, além do carrom, você fornece mais algum outro produto dessa linha? Tem o bongô de praia, né? E no momento é só o carrom mesmo. A gente tem uma variedade, tem uma variedade de carrons, tem o macheteado em madeira maciça, tem dupla inclinação. Essa inclinação aqui foi feita por um brasileiro. O carrom, na verdade, ele é uma caixa, né? A tradução do carrom é caixa, caixote, caixão, entendeu? Então, ele é uma caixa reta. Mas um brasileiro, um fabricante, que ele começou a trazer, a comercializar o carrom no Brasil, que deve ter mais ou menos uns 30 a 32, 33 anos, mais ou menos, o comércio do carrom no Brasil. Sim. Mas é como o Gil falou, que eu pesquisei, tá beirando aí uns 400 anos, que existe o carrom. Entendeu? Mas comercializado no Brasil, ele tem nessa faixa de 30 a 33 anos. Então, essa inclinação, ela foi feita para, tipo assim, uma postura mais reta da coluna, porque o percussionista também não vai, no carrom, o carroneiro, ele não vai ficar aí 2 horas, 3 horas sentado e tocando. Ele vai sentir um desconforto na coluna, na lombar. O Gil tá aí, faz a experiência. Então, assim, ele sabe que ele tem que levantar, esticar. Tem pessoas que trabalham sentadas, sabem disso, que tem que fazer um alongamento. Mas no caso do instrumento, na batera, te dá um pouco mais de... Você movimenta muito mais, entendeu? Mas o carrom inclinado, ele te dá essa opção de você ficar com a coluna mais ereta. Mas isso não vem o caso de você ficar muito deitado, de buscar o grave lá embaixo. O grave dos meus carrons é aqui em cima e não é lá embaixo. Você não ficar muito encurvado, entendeu? Então tem umas particularidades do meu carrom que em outras não tem, mas cada marca tem o seu estilo, entendeu? Então o meu estilo é esse, entendeu? Então é isso mesmo, web espectadores. Vocês que conheceram um pouquinho do instrumento, do carrom, e conheceram aqui a parte toda de produção do carrom. Se você gostou, é só vir aqui na Convicção, que fica aqui na Major Belo em Lisboa, número 313, e está adquirindo aqui o seu carrom. Agora, eu queria agradecer a vocês dois pela entrevista, né, aqui no programa Música e Arte. E a gente vai encerrar aqui a nossa transmissão, porque eles ainda... Eu vou pedir para o nosso cinegrafista dar uma filmada aqui. Tem um pessoal aqui doido aqui, esperando aqui, para eles aprenderem um pouco mais, além do que nós já aprendemos aqui sobre o carrom. O que a gente vai fazer é um free, né? Uhum. É com todo mundo fazendo o seu timbre, encerrando. Eu vou convidar os 12 músicos, o Daniel e o Marcos,
que são músicos daqui da cidade, que são de uma ótima excelência, para acompanhar a gente numa brincadeira aqui que a gente vai fazer com o Carrom aqui. Certinho. Então, só vou finalizar aqui, tá? Aqui, essa foi mais uma gravação do programa Música e Arte, que é pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Música e arte. Apoio Convicção, o ponto de encontro dos músicos.